Uma boa noite a todos os irmãos e amigos que se juntam a nós nesse momento de breve reflexão na Palavra de Deus. Nossa oração e pedido a Deus é que Ele abençoe a você e a toda a sua família. Nós queremos lembrar a você que nós voltamos com os nossos cultos presenciais todos os domingos às 18h30. E se você quiser estar conosco, não se esqueça de fazer a sua inscrição no link que está sendo enviado todas as semanas nas redes sociais de nossa igreja. Acesse o link e faça a sua inscrição para estar presencialmente em nosso culto. Nós queremos lembrar também que o número de pessoas tem sido reduzido por conta das orientações da Secretaria de Saúde do Estado e do município de São Paulo. E nossos cultos, no entanto, vão continuar sendo transmitidos através das redes sociais de nossa igreja e o convidamos a participar conosco. Estamos no YouTube, estamos no Instagram e também estamos no Facebook. No último domingo, nós falamos sobre o tema O Deus Consolador, um tema desafiador que nos pede confiarmos em Deus, mesmo nos tempos tão difíceis que nós estamos vivendo. Tomamos como base o texto de 2 Coríntios capítulo 1, versículos 3 a 5. Mas eu gostaria de continuar falando sobre o mesmo tema, fazendo uso do mesmo texto onde nós lemos: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Eu queria falar sobre o tema, aproveitando o tema de domingo, o Deus Consolador que nos ajuda a consolar. Quero pensar com os irmãos e amigos muito brevemente sobre 3 lições que podemos continuar aprendendo neste texto. Primeira lição: as tribulações são atos permissivos de Deus. Um dos exemplos mais clássicos de provas ou tribulações encontramos na vida e na história de um personagem bíblico no Antigo Testamento chamado Jó. Um dos personagens mais ricos em experiências de vida que nós conhecemos através da palavra de Deus. Tudo nos leva a crer que o patriarca Jó, um dos homens mais proeminentes e prósperos de sua época, tenha perdido tudo o que tinha em questão de horas. Ele perdeu bens, ele perdeu animais, ele perdeu filhos e posteriormente veio perder também a sua saúde. Uma das questões mais difíceis para o ser humano é entender o motivo, o porquê, a razão das angústias, dos sofrimentos, das dores, das tribulações. Certamente há angústias e dores que são oriundas, sim, que são resultados de pecados, de erros, de decisões errôneas que tomamos, mas da mesma forma, há tribulações que não conseguimos entender nem explicar e que não têm motivo aparente. Elas simplesmente acontecem em nossas vidas. Aliás, em uma palavra intrigante do apóstolo Tiago, ele nos diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Ele pede que nós consideremos ser uma alegria este momento em que estivermos passando por tribulações, por provações. Isto é intrigante. Isso nos leva a pensar. Na verdade, que tipo de alegria nós podemos ter com a tribulação? Mas ele dá a sequência a este instigante
pedido seu nos dizendo: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Ou seja, a tribulação, que tem a sua ação permissiva da parte de Deus, chegam a nós para produzir em nós, em mim e em você, que estamos aqui nesse momento pensando sobre o querer de Deus expresso na sua palavra, estas tribulações que nos vêm como vontade permissiva de Deus, chegam a nós para produzir perseverança e nos tornar maduros e íntegros, sem que nos falte coisa alguma. Sendo assim, a provação já tem em si o seu objetivo, o seu alvo: tornar-nos homens e mulheres maduros, sem que nos falte coisa alguma. Claramente, devemos nos dobrar em oração, clamando a Deus que nos conceda a sabedoria, o discernimento, o entendimento da tribulação, da provação, para que compreendamos o querer de Deus em nossa vida, e com certeza ela produzirá em nós uma integridade, uma maturidade muito mais do que excelente. Segunda lição: Deus conhece cada uma de nossas tribulações. Ah, como isso é certo! Do início ao fim da Bíblia, nós vamos entendendo e lendo e estudando e pensando juntos com os autores bíblicos que realmente Deus conhece. Não somente conhece a nós, o nosso coração, a nossa mente, o nosso proceder, as nossas intenções, o nosso comportamento, como também conhece cada tribulação que nós enfrentamos. Vários textos nos levam a entender que Deus assim nos conhece, que Deus assim conhece as nossas tribulações. Quando Deus diz: observaste meu servo Jó, isso nos faz entender que Deus mantém o seu olhar fixo em cada um de nós. Com relação a Maria, durante o ato da apresentação de Jesus no templo, através de Simeão, Deus diz a Maria: quanto a você, uma espada transpassará a sua alma. Certamente, Simeão estava profetizando a respeito do sofrimento, da angústia, da tremenda tribulação que passaria por sobre a vida de Maria em relação à morte de Jesus. Já o apóstolo Paulo foi advertido por Ágabo, um profeta, tido como profeta em Atos, que ele seria amarrado e entregue aos gentios. Antes, Deus já havia falado a Ananias sobre Paulo: eu lhe mostrarei o quanto deve sofrer pelo meu nome. Portanto, aqui está explícito que Deus conhece nossas tribulações, pois nada passa despercebido aos seus olhos. Isso para nós traz um conforto muito grande, isso para nós traz uma segurança muito grande para os nossos corações. Um conforto e uma segurança que dificilmente será encontrada fora de Cristo, fora da presença de Jesus, longe da presença da sua graça, do seu poder, do seu amor. Ele mesmo, afinal de contas, nos diz: eis que estou convosco todos os dias. E a terceira e última lição para hoje, dentro do texto que nós lemos, é: as tribulações que sofremos ajudam outras pessoas. Este é outro fato que nós devemos encarar com muita leveza, pois nos diz o texto que a consolação que recebemos de Deus nos dá condições de consolar os que estão passando por tribulações. Normalmente, nós observamos pessoas que passaram ou passam
por grandes e dramáticas experiências de vida, que sofreram graves acidentes, que foram atingidos por sérias enfermidades, mas que depois de terem passado por esse tipo de dificuldade, de tribulação em suas vidas, se levantam, se reerguem. Deus lhes dá a oportunidade de criarem projetos que vão ajudar pessoas que estão passando ou que passaram pelas mesmas situações que eles. Não é diferente em relação a nós, a Cristo, o Senhor e a sua igreja. Sempre seremos usados por Deus para auxiliarmos pessoas que, no desespero da vida, precisam de alguém que lhes entregue conforto, consolo, que os ouça. A oração de Francisco de Assis fala muito sobre o texto que lemos. A oração de Francisco de Assis fala muito sobre isso que nós estamos discorrendo aqui neste exato momento, quando lemos em sua oração: Senhor, faça de mim um instrumento da tua paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Mestre, faça com que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Certamente, quem já sofreu, quem já passou por tribulações, pode ser usado por Deus para consolar os desanimados e encorajar aqueles que já estão sem forças. Este é o motivo das tribulações. Geralmente não temos muito o que falar sobre as tribulações, sobre o sofrimento humano, mas o que é certo para nós que estamos em Cristo Jesus, e torno a repetir o que eu já disse no domingo passado: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Cabe a nós encararmos as tribulações como uma prova permissiva de Deus para nos tornar maduros, para nos tornar mais coerentes com a verdade, para nos levar a nos dobrarmos à confiança inteira e sincera diante da presença de Deus e de suas promessas para as nossas vidas. Cabe a nós, diante das lutas, das tribulações, encararmos o fato de que elas vêm para todas as pessoas, independente se são salvas em Cristo Jesus ou não, se estão em uma igreja ou não. As tribulações nos sobrevêm, mas o que nós aprendemos aqui nesse texto é que quando elas vêm, ao passarmos por ela, poderemos ser usados por Deus para consolar aqueles que passam por outras tantas tribulações em suas vidas. Portanto, eu o convido, a engajar-se nesta caminhada. Não que nós gostemos de sofrer, mas que quando a tribulação chegar a nós, vamos encarar que é a vontade permissiva de Deus e que a tribulação nos tornará mais fortes, maduros, coerentes, sábios e tementes ao Senhor. Eu o convido à oração neste momento e o convido a continuar confiando na total providência e presença de Deus por meio de Cristo Jesus em sua vida. Vamos orar. Obrigado, Deus. Te louvamos por este momento, por esse tempo aqui juntos e pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, nos ajude a entendermos que as tribulações, quando nos sobrevêm, ó Deus, nos ensinam, nos encorajam, nos torna maduros, aptos, preparados, mais sábios, mais tementes a Deus. Nos ajude a encarar isto, ó Deus, da parte do Senhor como ato permissivo
e nos ajude, Deus, a continuar te louvando, te engrandecendo, mesmo quando passarmos pelas tribulações. Nós oramos assim e peço que abençoe todos os meus irmãos, todos os nossos amigos que estão aqui conosco, assistindo, participando deste momento, seja com cada um deles e com suas famílias. Nós oramos assim, no nome precioso e bendito de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, te dê um restar de semana guardado, protegido, amparado e sustentado pela presença poderosa de nosso amado Senhor e Salvador Jesus. Até domingo, se Deus assim nos permitir. Amém.